aqui eu tenho um exemplo onde eu quero fazer uma análise de todos os municípios do estado de São Paulo e segmentar. São Paulo, o estado de São Paulo possui 645 municípios. Só que eu já sei que a cidade de São Paulo é um outlier, ela é fora da curva. Tudo em São Paulo é muito. Então, não faz sentido deixar a cidade de São Paulo dentro dos agrupamentos. Então, eu já falei, não, São Paulo está fora e eu tenho aqui um banco de dados com todos os municípios e eu não coloquei São Paulo, tá? E eu chamei de municípios.csv, que é um tipo de arquivo que eu salvo no Excel. Variáveis que eu trabalhei. Percentual da população com indivíduos com menos de 15 anos, percentual da população com indivíduos com mais de 60 anos, número de habitantes da cidade, área do município, taxa de natalidade, percentual de residência com esgoto, número de indivíduos com empregos formais e o PIB, Produto Interno Bruto. Bom, olha como é fácil programar, olha como é fácil. Estudando um pouquinho dá certo. Esse comando, ele remove todas as variáveis da memória. Então, o que tem na memória, ele apaga, ele limpa tudo para que eu possa começar um projeto novo. Próximo comandinho, setwd, ele seta o nosso diretório de trabalho, né? Ele vai setar onde eu coloquei a base de dados. C:/cluster. Então, o que eu fiz? Eu fui no computador, eu peguei aqui o C, coloquei um diretório chamado cluster e dentro do diretório eu coloquei o quê? O banco de dados, tá? O banco de dados. Então, falo, olha, o banco de dados está no diretório cluster. Agora, vamos importar a base de dados. Então, numa variável que eu chamei de município, poderia ter chamado ALE, poderia ser dados, recebe, olha esse código, esse desenho, recebe. Então, nós estamos aprendendo programação, é saber conversar com o R. O que você vai colocar no município? Leia para mim a tabela, R. Leia a tabela para mim, vá, por favor. Que tabela? Aquela município. E como é que está essa tabela? Nós temos aí o separador de uma coluna para outro, é ponto e vírgula. E aqui eu estou com a primeira linha, é o título, o nome da variável. E o separador decimal é vírgula. Então, eu contei para o R o que está acontecendo, tá? Agora, quando ele importou, esse comando importou. Próximo comando. Quando eu escrevo isso, o que ele vai apresentar? As primeiras linhas da base de dados. Para quê? Para que eu saiba se ele importou direitinho ou não. Próximo passo. Instalar as bibliotecas. Então, se eu vou fazer uma análise de cluster, separar os elementos, eu preciso instalar duas bibliotecas. Olha lá, instalar essas duas bibliotecas. Para instalar é fácil, a máquina tem que estar conectada na internet, deixa a máquina na internet, ao digitar esse comando, ela vai na internet e ela instala. Então, aqui eu instalei, eu trouxe para dentro. E depois, ativei Library Cluster, Library Factor Extra, enfim. Eu vou ativar as bibliotecas. Então, vamos lembrar que nós estamos fazendo, olha que legal. Limpei a memória, passo 1, limpe a memória. Passo 2, avise o computador o seu diretório. Passo 3, importar a base de dados. Passo 4, verifique se a base está certinha. Próximo passo, instalar as bibliotecas. Isso é uma vez na vida, tá? Uma vez que está instalado, nunca mais eu preciso instalar. Ative as bibliotecas, tá? Ativei. Próximo passo, deixa eu ver onde é que foi parar o próximo passo aqui. Tenho que apagar esse aqui para subir o meu comando. O que eu vou fazer agora? Eu preciso falar para o computador, olha, se você tiver linha com informação faltante, desconsidere, hein? Não pegar linha com informação faltante. Olha, guarde o título das variáveis nesta variável chamada nome da variável. Tire
a primeira coluna da base de dados. Ó, o menos 1. Menos 1 é tire a primeira. Por que eu vou tirar a primeira? A primeira é a coluna que está o nome do município. Eu não posso ter o nome do município. Eu quero calcular uma matriz de distância. Depois, padronize os dados, gente. Isso aqui é uma dica que vale R$1 milhão. Padronizar dado. Por quê? PIB tem uma unidade de medida, percentual de pessoas que nascem é outra. Quando eu padronizo, todas as variáveis vão para o mesmo referencial. Então, ele vai criar um banco de dados com variáveis novas, onde cada variável nova tem média 0 e desvio 1, tá? Então, aqui ele padronizou. Aí, eu verifico se está tudo ok. Próximo passo, eu combino uma sementinha com ele, isso é fundamental, porque se eu não combinar uma sementinha e eu estiver dando uma aula, cada aluno que estiver num lugar do Brasil vai ter um resultado. A partir do momento que eu setei a semente, todo mundo ficou igual. E aqui é a parte mais legal. Eu falo, olha, parte a minha base em 2 grupos, agora faz com 3, agora faz com 4 e 5. Como eu não sei o que é melhor para São Paulo? Não sei, estou fazendo aula com vocês agora. Eu não sei se é melhor usar 2 grupos, 3, 4 ou 5. Poderia fazer 6, 7, 8, 9, 10, só estou dando um exemplo. Então, nesse comando aqui, ó, só essa linha de comando, ó, uma pequenina linha, ele já clusterizou toda a base de dados para nós, toda. Pode ter uma base com 500 observações, 10.000 observações, ok? Depois, ele vai me preparar os gráficos bonitinhos, cada cluster está num gráfico, e me apresenta todos os gráficos juntos, para que eu possa interpretar. Isso feito, aí eu vou escolher qual é o melhor, e depois disso eu vou exportar a base de dados, tá? Então, vamos lá. Fase 1. Nós vamos instalar o R, né? Então, R, versão 3.6.1. Um exemplo, tá? Eu gosto muito dessa versão. Então, quando você digitar aqui, ó, R, versão 3.6.1, ele vai falar, opa, você quer instalar o R para o Windows? Claro, é gratuito, não tem problema, é uma maravilha. Ele entrou nessa página. Aí eu falo, vou dar o download. Vamos lá, clica. Isso aqui é muito rápido, pessoal. Ganhar 40 mil é uma moleza. Quando eu cliquei, ele já está executando aqui embaixo, ó. Canto inferior esquerdo, ele está baixando o software, tá? Baixando o software. Aí eu vou lá no download do computador, aqui, ó, o download, está tudo aqui. Olha aqui o R. Double click. Ah, não é para dar double click. Eu estou aqui na FIA, não pode fazer isso. Eu tenho que, se você estiver na empresa ou com segurança, se tiver na tua casa, micro que não tem segurança, double click. Se tiver segurança, botão direito, executar como administrador, tá? Se tiver numa empresa, vai ter que fazer como administrador. Eu estou na faculdade, porque ele vai pedir a senha. Porque numa faculdade, uma empresa, a equipe de tecnologia não vai permitir que chegue um usuário e instale um software, ok? Mas se for na tua casa, não tem problema. Aí ele fala, que idioma você quer? Português. Você concorda com os termos? Vocês podem ler, mas ok, eu vou concordar. Próximo, olha que moleza. Vai querer nessa pasta? Eu quero. Vai instalar modo usuário? Sim. Instalação padrão. Isso é importante, ó. Criar um atalho na área de trabalho. Criar um atalho próximo. Não leva mais do que 5 minutos para você entrar na internet, baixar o software, executar e deixar a máquina pronta para trabalhar, hein? É rapidinho, não demora nem 1 minuto, ele termina a instalação, ele vai fazer bem rápido. Esta máquina da faculdade, ela não é nem uma máquina super potente, também é uma máquina intermediária, tá? Mas ela não vai demorar nem 1 minuto para instalar o R. Se você tiver um super processador, ele fará tudo em segundos.
Está quase terminando, o R está instalado. Rapidamente instala. Quero mostrar para vocês como a coisa é fácil, tá? Falar Big Data é difícil, estatística é difícil. Não. Não é bem assim. Agora, eu preciso... Um segundinho. Aqui, R, ele já instalou, olha aqui o desenho, esse é o desenho. Abriu R, tranquilo, tá aqui. Aí, como eu falei para vocês, a primeira vez na vida que você for fazer cluster, nunca fez, você tem que instalar os pacotes, tá? Instalar. Como é que instala o pacote? Você vem aqui, copia o pacote, um por vez, Ctrl C, dei um Ctrl C, vai no R, Ctrl V e aperta o Enter, tá? Eu não farei isso, porque ele vai entrar na internet, ele vai demorar uns 5 minutos, eu não vou perder tempo da aula. Mas apertar o Enter, ele instala, tá bem? Eu já instalei, já está preparadinho aqui, já está instalado, então eu vou executar. Então, olha aqui, eu já expliquei para vocês o programa, agora eu vou executar, ó. Remover a variável da memória, setei o diretório, carreguei a base e olhei a primeira linha. Eu marquei tudo, Ctrl C, marquei Ctrl C, vai para o R, Ctrl V. Pronto, feito, olha. Limpou a memória, setou o diretório e trouxe municípios e todas as variáveis. Olha que interessante. Rapidamente, eu não gastei 5 minutos da aula para chegar até aqui. Não vou instalar, porque já está instalado, mas eu tenho que ativar. Ativando as bibliotecas, ativando a biblioteca, ativou, ativa a primeira, ativando a segunda, warning, warning. Warning não é erro, warning é só um avisinho. Ele está avisando que está tudo bem, warning, passamos bem. Aí eu vou executar tudo que eu falei para vocês. Ele corrige, ele guarda a primeira linha, ele apaga a primeira coluna, padronizou, gerou a semente, gerou o cluster e preparou o gráfico para que nós possamos fazer a análise nessa aula. Eu não demorei 10 minutos para fazer tudo isso, hein? E olha, lá. Quem é que disse que é difícil estatística? Quem disse que é chato? Não é chato, não, tá vendo? Claro, eu sei exatamente o que eu fiz. Lembra aquele painel de avião? Eu sei cada botão, eu sei cada comando, eu sei o que eu estava fazendo, tá? Então tem que estudar um pouquinho. Você estuda um pouquinho, lê os comandos, sabe o que está fazendo. Ele fez, olha, eu fiz com vocês. Estamos falando São Paulo, estado de São Paulo. Eu estou falando que eu tenho aqui 644 municípios que foram calculados. Eu ajustei tudo em menos de 10 minutos. Baixei software e fiz. 2 grupos. Classificação com 2 grupos. Classificação com 3 grupos. Ele apresenta para nós 3 grupos. Olha que espetacular. Eu não sei quem está dentro de cada grupo, eu só sei que tem 3. Aqui tem 4 e aqui 5 grupos. O que seria interessante? O que vocês sugerem? 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos e 5 grupos. Quando o cluster fica bom, dentro de cada grupo todo mundo é parecido e entre os grupos a maior distância. Então, para esta aula, eu vou considerar a opção 3 grupos. Então, escolhi 3, eu vou falar para o R. Olha, R, eu quero 3 grupos. O R ele vai marcar cada município em que grupo está e ele vai exportar para o Excel. Então, a base começou no Excel e ela volta para o Excel, se eu assim desejar, né? Dei lá um comandinho de exportação e aí ele trouxe a base final já pronta com tudo classificado. E aí começa o mundo real. A tomada de decisão. Olha aqui, a coluna cluster. Em cada município está num grupo. Então, Campinas, grupo 1, note aqui. Esses pertencem ao grupo 1. Eu encontrei aqui Bauru, que está no grupo 2. Enfim, tá? Cada município pertence a um grupo. Então, o segredo do sucesso, né? O segredo do mundo real é exatamente o que nós combinamos. Você tem que saber exatamente
exatamente o que você está fazendo para que você tenha um sucesso. E eu tenho que resolver um problema mais difícil possível da forma mais simples. E aí, quando complica, eu vou para a inteligência artificial, porque vai ter uma hora que eu não vou conseguir mais resolver com a nossa estatística. Então, eu falei cluster, separei. E agora classificou. Estou com os grupos formados? Quando chegou o próximo, aonde eu vou classificar? Então, eu vou usar a regressão logística, que é uma técnica que ela classifica. Então, exemplo, eu quero classificar se a pessoa fará ou não fará um pagamento por internet banking, por um exemplo. Ela compra no site ou ela não compra no site? Ela tem coronavírus, ela não tem coronavírus? Ela vai ser promovida, não vai ser promovida? Você que está aí me assistindo, vai ganhar o iFood hoje ou não vai ganhar o iFood, hein? Vamos sortear, sortear não. O professor Anderson, ele vai lançar as perguntas. E aí, os colegas que responderem certo, os 10 primeiros colegas que responderem certo vão ganhar o iFood daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos. Eu só vou explicar a logística e o professor Anderson vai lançar o desafio para vocês. E aí a logística fala, tem sinistro, não tem sinistro. Agora, a logística não é uma retinha da linear. Olha, para calcular uma probabilidade de bater um carro, eu tenho uma função bonitinha. Olha que gourmetizada, né? E, que é a base do logaritmo neperiano 2,7 elevado a essa expressãozinha. Enfim, aqui está. Que o software também calcule um segundo. Bom, a estatística eu vou mostrando, mas vai chegar uma hora que não dá mais para mostrar as fórmulas, que aí vai ficando mais complicado e eu estou entrando na inteligência artificial daqui a pouco, hein? Então, se eu tenho a equação aqui pronta, quero classificar o primeiro. Então, sexo 1 é homem. Um homem de 20 anos do Rio de Janeiro. Homem, 20 anos do Rio de Janeiro. Com uma variável valor patrimonial, está aqui no banco, mas não entrou não entrou na análise. Então, sexo 1, cidade e a idade, substituindo os valores na nossa equação, substituindo aqui direitinho, ó, esse cliente, ele tem sexo 1, idade 20 e cidade Rio de Janeiro, probabilidade de bater o carro é esta, ou seja, praticamente não bate. Então agora eu vou passar aqui para o professor Anderson, ele vai colocar aqui o nosso link,